Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Não tenho trazido tantos vídeos com tanta regularidade porque não tem sentido aquele chamamento para partilhar a informação. Existe muita informação disponível na internet, existem muitas ideias, muita gente partilhando e eu não tenho sentido assim o chamamento para partilhar mais coisas assim, com tanta quantidade quanto eu partilhei no início. Os vídeos estão online, o meu blog está online, eu vou continuando a alimentar com vídeos e com trabalhos, mas não com tanta regularidade. Eu não sinto assim aquela necessidade de estar sempre a lançar trabalhos para me fazer lembrado. E a informação que eu tenho passado já é muita informação e é profunda, tem muito para onde estudar, quem quiser estudar, claro. E quem recebeu as informações que eu passo, os estudos, integra em seu sistema de crenças ou em suas ideias, se achar por bem fazer isso, se achar por bem desconsiderar completamente, está desconsiderado. E quem mais tarde for para receber, recebe na hora certa, há de encontrar o meu trabalho na hora certa. Eu não sinto assim aquela... que distribuindo tanta informação vai fazer tanta diferença. Porque o que tem que mudar mesmo é o coração das pessoas, né? O nosso coração que tem que mudar, não é com tanta informação assim. É uma questão de consciência, né? E há pouco tempo, eu deparei-me com um trabalho de uma escritora, que é Amy Chua. O nome dela é Amy Chua. Ela é uma professora de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Yale. E ela é americana. Neste momento ela está com 55 anos de idade. Ela tem linhagem chinesa, mas nasceu nos Estados Unidos. E ela escreveu há pouco tempo um livro muito interessante. Ela já escreveu vários livros, mas um deles é muito interessante, que se chamam Tribos Políticas, Grupos de Instinto e o Destino das Nações. Tribos políticas. Por isso é que eu estou dando a este vídeo o tema tribalismo opinativo. E numa entrevista, ela falando sobre o trabalho dela, ela fala umas coisas assim bem interessantes que nos vão auxiliar aqui a desenvolver aqui algumas ideias. E ela diz assim, que o tribalismo é programação e não podemos simplesmente ignorá-lo. Nós não lutamos contra isso, somos todos tribais. A qualquer hora que acontecer alguma coisa, nós imediatamente vamos para as nossas posições tribais e começamos a atacar o outro lado. E o estudo mostra que, na verdade, nossos cérebros disparam. Nós temos um prazer de derrubar o outro lado. Por outro lado, quando as pessoas se sentem ameaçadas, é quando elas voltam ao tribalismo e elas ficam muito insulares e muito defensivas. E o problema é quando o tribalismo vê tudo através da sua lente tribal e você meio que ignora os factos e você quer manter-se o tempo todo no seu contexto tribal e ser fiel à tribo. Examinando, isto é muito profundo, porque nós ficamos como que esperando alguma coisa acontecer, ou então surgir uma ideia para nós escolhermos a nossa tribo opinativa em relação a qualquer coisa. Isso é uma das coisas que eu vejo que está a acontecer muito na internet. Então é uma coisa assim muito interessante, esse fenómeno sociológico, né?
As pessoas passam a ter... Elas têm a decisão sobre o que acreditar, né? Nós passamos a ter a decisão, temos essa decisão de o que é que nós vamos acreditando com todas as informações que chegam até nós. Ora, ninguém quer se sentir sozinho, né? Só que, como eu já falei em outros vídeos, essa classificação do ser humano como sendo um ser social é também uma programação. Porque quando nós desencarnamos, não é em sociedade que nós vamos nos resolver. Não é em sociedade que nós vamos nos encontrar connosco próprios na consciência. O tribunal que é feito no pós-desencarnar, ele é feito por nós mesmos. Nós somos o réu, nós somos a acusação, a defesa, as testemunhas, o juiz, somos os advogados. Então, essa classificação de que nós somos seres sociais, isso aí é uma programação que nos mantém presos a apegos. Apegos às expressões culturais, apegos a ideias culturais, tribais. E como nós funcionamos muito dentro dessas programações, aqui na Terra, o tribalismo é uma programação que entra em atividade, esse programa, assim que aparece uma situação. Assim que aparece uma ideia, nós queremos logo ter uma opinião sobre as coisas. Se não temos logo uma opinião, nós vamos estudar o que está sendo apresentado para tomar uma posição em relação às coisas. Aí se surgem outras opiniões diferentes, a tribo opinitiva vai lutar contra a outra tribo opinitiva. Nós vemos vídeos na internet de youtubers que até colocam os títulos nos vídeos de não sei quantos detona não sei quantos. Quer dizer, o cara detonou o outro com argumentos ou conseguiu vencer para a sua tribo opinitiva. Aquela batalha pela energia. Porque todas essas programações de que nós somos seres sociais e que nós somos seres tribais, comunitários, todas elas nos fazem apegar uns aos outros para nós termos acesso à energia espiritual que nos alimenta, que nos dá um sentido à nossa existência, já que nós nascemos com amnésia, sem um manual sobre como se vive aqui. Então, como ninguém nos ensina como é que nós vamos nos conectar com a fonte que realmente nos dá o pão espiritual, nós seguimos essas programações e conectamos-nos com os laços familiares, os laços futebolísticos, com os laços de raça, com os laços da nação. Vai desde círculos menores para círculos maiores. É o povo das humanas contra o povo das exatas. É o povo de uma comunidade contra o povo da outra comunidade. E as programações que dividem a humanidade são imensas. Isso é uma coisa impressionante. O quanto é que nós nos fechamos no nosso tribalismo opinitivo. E o que é que nós estamos, afinal, procurando, né? Ou nos refugiarmos nesses ciclos sociais, nesses ciclos culturais?
Porque eles são ciclos e são círculos. Círculos porque normalmente são sistemas meio que fechados. E são ciclos porque existem rituais dentro desses grupos tribalísticos. E o que é que nós estamos procurando? Ao nos fechar aí dentro dessas tribos e muitas vezes entrar em conflitos, no mínimo opinativos. Enquanto for opinativos de argumentação, ainda a coisa até vai bem. Só que muitas vezes ultrapassam isso e partem para o lado físico. E é aí que surgem os princípios da violência e a origem do mal, a expressão e a origem do mal. Mas o que é que nós estamos procurando? Nós estamos procurando dar um sentido à nossa vida. Nós não podemos andar aqui marginalizados porque o ser individual na sociedade não funciona. Apesar de nós estarmos a viver uma vida cada vez mais isolada, cada vez mais individualizada, o indivíduo não está conseguindo realmente viver em sociedade. As sociedades em todo o mundo, as cidades estão virando num caos, né? Por mais que se queira organizar. Porquê? Porque dentro da cidade existem muitas tribos e é difícil elas conviverem umas com as outras. As cidades estão divididas em questões religiosas, em questões políticas, são as tribos políticas, tribos religiosas. Essas são as que mais marcam. Mas existem também as tribos raciais e outras tribos mais leves, como por exemplo os jovens, né? Que tem os surfistas e tem o pessoal do reggae, o pessoal do metal. São tribos. Essas tribos ficam bem definidas em estilo de música que se ouve entre os jovens, roupa que se usa, estilo de cabelo. Mas quando se cresce, a coisa passa a ser mais séria, porque passa a refletir-se na forma como a sociedade é construída, na forma como o cidadão adulto que constrói sociedade se expressa. E expressa-se dentro dessas programações de divisão. Então o tribalismo opinativo, essa programação mental de que somos seres sociais e temos que encontrar o nosso contexto social para nos encaixarmos e podermos estar integrados, isso aí é perigosíssimo e nós estamos a ver o que é que está a acontecer. Afinal, qual é o modelo de vida que nós estamos procurando construir? E o modelo de vida que nós estamos projetando para nós mesmos como seres humanos individuais? Tem pessoas que colocam, por exemplo, Jesus como um modelo de vida para chegar. Mas Jesus era um ser individual. Ele não era, apesar de muitos o seguirem, no final ele ficou sozinho. Ele não tinha tribo. Quiseram, através de genealogias, enquadrá-lo dentro de uma tribo, na linha de Davi, da tribo de Judá. Mas Jesus era um indivíduo e por isso o mataram, porque ele começou a chamar todos para a individualização em união, sem tribos. Porque a união só acontece não com a igualdade de todos serem iguais, mas acontece quando é respeitada a individualidade de cada um. E nós olhamos uns para os outros e reconhecemos-nos como sendo o mesmo. Isso é algo que já venho falando no meu trabalho há algum tempo, que todos nós não somos muitos, somos só um. E podemos comprovar isso através de meditação em grupo. Eu já experimentei isso várias vezes, já falei várias vezes isso nos trabalhos que apresento. Então qual é o modelo de vida que nós estamos a procurar seguir?
Porque o que nós estamos é com medo de passar fome, de passar sede, de passar frio, ficar desempregado, sem dinheiro. Então nós temos que encontrar uma contextualização social para podermos ter acesso aos bens de primeira necessidade e depois aos outros mais secundários e supérfluos. Mas quais são os modelos de vida, os modelos humanos, afinal, que são bons? Quais são? Se todos nós somos diferentes. Por isso é que o sistema educacional está um caos. Porque não respeita a individualidade de cada um. Então massifica o sistema educacional. E como existe esse tribalismo opinitivo, o sistema educacional é uma expressão da tribo opinitiva que está no poder, em termos políticos, em termos religiosos. Então nós vemos que o caos social que está a acontecer devido a essas programações de divisão. A programação do tribalismo opinitivo, a programação de que nós somos seres sociais. Então temos que encontrar o círculo onde nós nos contextualizemos, nos integremos, para que a nossa vizinha, quando nós saímos à rua, não ache nada de estranho em nós. Para que nós possamos sair de casa, andar na rua e ninguém achar nada de estranho em nós. Tudo normal. Eu não sei o que é isso, normal. Mas é o que nós estamos procurando, ser normais. Eu vivo no interior do Ceará. Existe aqui uma preocupação muito grande com o que o outro pensa. Porque a comunidade é mais pequena, né? As pessoas conhecem-se praticamente todas umas às outras. Então dão muita importância ao que o outro vai pensar, porque a sobrevivência e o bem-estar dela depende das ligações sociais que ela tem aqui para resolver coisas, para ter acesso às coisas. Porque se ela for muito diferente do contexto onde ela está, começa a ter dificuldade de ter acesso, porque os outros começam a achar ela estranha, começam a falar coisas, começam a apontar, começam a ter vergonha de ter algum assunto com ela. Então a pessoa precisa se expressar dentro do contexto cultural, tribal, social, onde ela está, se mascarar com aquela máscara, que um dia fica pegada à cara e quando ela quer tirar, não consegue mais. Como Fernando Pessoa escreveu. Ainda existem, em termos de tribos, aqueles que são contra sempre. Ainda existe isso. Existem aqueles que a tribo deles é ser do contra. Não importa a ideia que está sendo apresentada, os caras vão procurar onde é que está alguma coisa errada naquela ideia. Mas não procuram apresentar soluções. Porque a verdade seja dita, no final do dia, nós queremos é ter uma casa para chegar, uma cama para dormir. Nós queremos é comida quando temos fome, queremos água quando temos sede, queremos medicamento quando estamos doentes. Nós queremos uns sapatos quando nós queremos andar, roupa quando temos frio. Então, realmente, as ideias, as opiniões sobre as coisas, sobre os acontecimentos, elas são algo secundário. Existem necessidades de primeira ordem para serem resolvidas. Em termos biológicos, em termos físicos, humanos, a união pode começar por aí. Porque isso aí, se nós nos olharmos todos como ser humano, a nível espiritual, em termos biológicos, nós não vamos permitir que ninguém esteja passando fome, passando sede. Porque não tem lógica. Por exemplo, aqui onde eu moro, a água sai das torneiras
verdes, e muitas vezes não tem água nas torneiras. Está melhor quem tem furo, não é? Está melhor quem tem um furo. Mas por que é que isso acontece? É falta de dinheiro? Falta de orçamento? Não. Falta de união. É tribalismo. Os caras criaram uma tribo ali na prefeitura, companhia da água. Aí os caras cobram as contas no final do mês, 30 reais numa casa, 40 noutra, mas não tem água praticamente. Só que ninguém pode se mexer muito aqui, porque senão vai contra o poder que está instituído na prefeitura, nestas companhias que tomam conta dos bens de primeira necessidade. E se eles forem contra, se alguém se começar a manifestar contra, ela vai começar a ficar marginalizada. Ela sai do contexto tribal, do contexto de nós somos um ser social. E passa a viver a individualização. A individualização é pela justiça, pelas coisas boas. Então esta questão do tribalismo opinitivo, de nós somos seres sociais, isso é uma questão muito séria. Precisa assim ser muito examinada. Porque o tribalismo faz com que nós não consigamos ouvir o outro. Porque uma tribo, assim que surge um acontecimento ou uma ideia, ela quer logo é derrotar ao outro lado. Não importa muitas vezes se tem razão ou se está certo. Ela não quer saber o que é que está certo. Ela não quer saber o que é que está certo. Ela quer derrotar. Quer derrotar a outra tribo. Que é para ficar bem na tribo dela, fortalecer os laços na tribo dela, para que a tribo dela tenha acesso à água, à comida, né? À energia espiritual que nos alimenta, que mais não seja isso. Então as pessoas não estão querendo realmente ouvir o outro. Porque ideias você muda. Ideias você muda. Agora, sistemas de crença é muito mais difícil. A pessoa acredita naquela coisa. Para mudar é também uma ideia, mas é mais que uma ideia. É uma crença. E mudar um sistema de crenças é muito complicado. Mas mudar uma ideia é mais fácil. Por isso é que existe um pensamento que diz que aquilo que nós não sabemos é mais importante do que aquilo que nós sabemos. Porque aquilo que nós não sabemos é o infinito. É muito, muito mais do que aquilo que nós sabemos. E possivelmente é o outro, que é diferente de nós, que pensa diferente, tem uma percepção diferente da realidade, que nos vai mostrar algumas coisas diferentes para nós podermos ver um pouquinho mais sobre a vida. Afinal, nós somos eternos alunos. Aqui na Matrix nós somos eternos alunos. E tudo isto vai de encontro ao foco do meu trabalho. Que é nós termos consciência, tomarmos consciência que nós somos espíritos sem forma e sem dimensão. É a falta de consciência disso que faz nós nos apegarmos a todas essas coisas do mundo, a símbolos, a rituais, a linhas de pensamento, a escolas iniciáticas, a religiões, a partidos políticos. É a ignorância em relação à nossa natureza espiritual. O espírito não tem forma, não tem dimensão. A consciência disto, pela vivência, pela experiência, não pela compreensão lógica, pela compreensão racional, não pela compreensão das palavras, mas o real despertar da memória do que sou. Essa
é a solução para a humanidade. Porque é que quando eu começo a compreender, a despertar a memória, a perceber, a vivenciar, a sentir profundamente que aquele para o qual eu estou olhando não é o outro, sou eu. E só existe um. Todos são expressões de mim mesmo. Só existe um. Quando dizem que tudo é um, o que é que isso quer dizer? Eu já faço essa pergunta várias vezes em meus vídeos. Quando nós dizemos que tudo é um, o que é que nós estamos querendo dizer? É isso mesmo. Só existe um, sou eu. Então os tribalismos opinativos, é bom nós trocarmos ideias, estudarmos coisas. Mas é bom nós não nos fecharmos em tribos opinativas. As pessoas hoje estão cortando relações só porque o outro pensa diferente. Então, quanto mais se aproxima aqui no Brasil as eleições, é uma coisa incrível. É amizades, famílias se dividindo ao meio, acabando amizades completamente por causa da opinião política. Se o cara, neste momento, se o cara defendeu o Lula, aí se o outro vai torcer para o Bolsonaro, imagina o que é dentro de uma casa, ter um irmão que defende o Lula e outro que defende o Bolsonaro. Ambos estão escolhendo a sua tribo opinativa. Vão fazer de tudo para fortalecer a sua tribo. E aí, o que é que vai fazer? Se tem um dentro de casa, um próximo, que tem uma visão diferente. Quando nós trazemos para nós a memória da unidade, não mais nós ficamos presos a essas opiniões. Não mais aceitamos sistemas de crenças. Não deixamos em nós mesmos que sistemas ideológicos definam a maneira como nós relacionamos com as pessoas e definam as nossas escolhas de vida. Precisa haver um real despertar da memória. O despertar da memória não é uma opinião. O despertar da memória não é um sistema de crenças que pode ser explicado por palavras, por fórmulas, por rituais, por sinais. Não pode, não. Nós tomarmos consciência do espírito que nós somos, sem forma, sem dimensão, um ponto de luz, um ponto de consciência. E por isso a consciência é universal. Quando nós despertamos a memória, não estamos dentro de um sistema de crenças. Não dá para explicar tudo isso por palavras. Todos os sistemas de crença que conseguem ser explicados por palavras, por fórmulas matemáticas, por sinais, por símbolos, por rituais, não estão expressando a natureza do espírito. Até podem estar querendo, mas não estão expressando a natureza do espírito. Quando se fala de universos paralelos, de outras dimensões, ainda se está falando da Matrix. Quando se fala de Brahmas e de Devas e de anjos e tudo isso, está-se falando ainda dos níveis prisionais da Matrix. Todos esses sistemas de crenças que são falados e explicados, todos eles seguem os princípios espaço-temporais de dualidade, com forma e dimensão. Eles não são os níveis reais da nossa consciência. Só que tem gente, a maior parte das pessoas, como não consegue ainda recordar a expansão da consciência além dos princípios de prisão, do espaço-tempo de dualidade de forma e dimensão, acreditam que quando o espírito chega no vazio é monotonia, é chato, maior aborrecimento, e o espírito não consegue ficar ali e tem que fazer alguma coisa.
A pessoa ainda não entende que essa lógica de pensamento é prisão. Porque o chato é da dualidade. É o chato e é o legal. Está aí a dualidade. Ainda não é libertação. Se tem que fazer é porque existe um não fazer. É dualidade. E a pessoa quer racionalizar a coisa. E fica achando que não tem mais nada além do vazio. Não dá para explicar palavras. A única maneira que tem-se de dizer, uma das maneiras que tem-se que se dizer por palavras, dizendo aquilo que não é para explicar aquilo que é dizer que quando o ego não mais se expressa, é a expansão da consciência. Além dos princípios espaço-temporais de dualidade. Não é nem temporal, nem atemporal. Não é nem espacial, nem não espacial. É algo mais. E nós só podemos recordar o que é isso com meditação. E principalmente com grupos de meditação. Onde nós podemos experimentar a união espiritual e despertar a memória, contemplar, vivenciar que não somos muitos ali no grupo meditando. É um só. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso acaba com com todos os paradigmas da prisão. Com todos. Não sobra um paradigma. Acabou a reencarnação. Não existe. O espírito é eterno, nunca foi criado. Jamais irá desaparecer. Os ciclos das existências acontecem devido à ignorância da natureza do espírito. Não existe tribalismo opinitivo. Muita luz para todos!